Hoje nós vamos estudar o capítulo 2. Só eu queria passar para vocês uma visão geral, tá, do livro de Apocalipse, então. Tá? É uma visão progressista que a gente fala, né? Alguns classificam como um paralelismo progressista, uma divisão. Não quer dizer que ela só é dividida desta forma, mas para você poder estudar é uma boa maneira de você estudar, ok? Se você pode dividir da seguinte forma para você poder estudar. Capítulo 1 ao 3. Você vai ver falando sobre os candeeiros ou as 7 igrejas, tá? O candeeiros, lembrando lá o capítulo 1, nós vimos ontem, representa as 7 igrejas, tá? Hoje, por exemplo, no capítulo 2, nós vamos ver 4 delas, tá? Depois do capítulo 4 ao 7. Sobre os 7 selos, quando começa a abrir, quem é o digno de abrir os selos, tal, você vê que Jesus começa a abrir, o que significa cada selo aberto. Depois do 8 ao 11. As 7 trombetas, e o que significa cada anjo tocando uma trombeta, e o que significa, né, esse toque das trombetas e o que começa a acontecer sobre a face da terra. Daí do capítulo 12 ao 14. Tá? Fala sobre o quarteto do mal, né? A gente classificou dessa forma porque é o quê? Fala do dragão, que é o diabo, fala da besta que sai do mar, que é o anticristo, a besta que sai da terra, que é o falso profeta, e da grande Babilônia, que é a religião aposta, né? A grande prostituta, tá? Que é a igreja que se desviou. Daí do capítulo 15 ao 16. Fala das taças, a ira de Deus, que quando começam a derramar as taças, e aí quando começa a vir uns flagelos sobre a terra, né? Quando realmente a terra começa a ser destruída e devastada. Depois do capítulo 17 ao 19. Fala sobre a queda do quarteto do mal, né? Porque primeiro, lá houve o surgimento dele, do 12 ao 14 é o surgimento, né? Da 17 ao 19 é a queda de forma contrária, tá? No sentido contrário. Então, agora começa, né? No 12 ao 14 foi o dragão, besta do mar, besta da terra e a grande Babilônia. Agora, então, é o quarteto do mal. Na ordem inversa, eles começam a cair. Isso, a grande Babilônia primeiro, depois o falso profeta, o anticristo e o diabo, né? Sendo, então, lançado, né, por 1000 anos preso. E por último, do capítulo 20 a 22. Fala sobre o reinado das almas, fala sobre a segunda vinda de Cristo, o juízo, né, final, né, novo céus e nova terra, e assim encerra o livro de Apocalipse. Uma maneira bem fácil, bem resumida, acabo de dar aqui em 2, 3 minutos, né, um resumo do livro de Apocalipse inteiro. Mas hoje vamos falar sobre o capítulo 2. Abra para mim sua Bíblia no capítulo 2, para nós juntos estudarmos o capítulo 2. Vamos ver 4 igrejas. Preparado aí? Vamos lá. Vamos lá? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Quer lembrar, pastor, o que são 7 estrelas e os 7 candelabros? Sim, né, gente? 7 estrelas, lembrando que são os 7 líderes, pastores desses 7 candelabros, que são 7 igrejas, e lembrando que é a visão de João, né, que via uma pessoa com aspecto de filho do homem, né, que andava entre esses 7 candelabros. Então, é Jesus que sempre está andando, né, no meio da igreja, ok? E aqui, então, ele escreve, e fala para João, escreva a essas igrejas, né? E agora escreva isso. Então, agora ele começa a escrever, e a primeira é a de Éfeso. Que aqui está no versículo 20 do capítulo 1. Né? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, não é eu que interpreto, nem eu que invento. Está escrito, tá? Isso. E ele diz, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Observe que Jesus está mandando uma carta dirigida à igreja e falando a respeito do serviço dessa igreja. Lembrando que a igreja, né, não é uma instituição, mas são as pessoas que compõem essa instituição local, né, no caso aqui de Éfeso. E Jesus está falando o que para eles? Olha, eu tenho acompanhado o que vocês têm feito, as obras, o serviço que vocês têm prestado. Vocês não toleram os homens maus. E o quanto tem sido árduo, o quanto vocês têm trabalhado bastante, tá?
né? E pinça algumas características, essas como você falou, como vocês não toleram os homens maus, fala a característica e quem são esses homens, né, maus, né? Colocou prova aqueles que diziam ser apóstolos, Diziam ser mas não apóstolos, eram. ou seja, não é o Eles homem eram mau do assassino, impostores, do traficante, não, fala dos apóstolos. que eram impostores. Impostores, né? Então, você vê que Jesus classifica homens maus, não o assassino, mas para Jesus o mal é aquele que se diz ser, Apóstolo ele não é. né, de Deus e está cometendo um grande assassinato dentro da Exatamente. igreja, né? Daí diz: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Então faz parte, irmãos, da igreja, às vezes passar sofrimentos por causa do nome de Jesus, tá? O próprio Jesus aqui dá uma palavra de ânimo. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Então aqui Jesus agora pontua uma O coisa que tem contra eles? que tem contra ele. Apesar, né, das coisas que Jesus pontua, né? Apesar de eles estarem perseverando, suportando sofrimentos, Tanta coisa boa, e não positiva. tem contra eles que eles abandonaram o primeiro amor. Tá. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Olha só. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Só um pouquinho. Então, observe que ele fala que caiu, fala que eles devem, né, lembrar de onde caiu, aponta, o que eles precisam fazer, precisam se arrepender e praticar, né, as obras que praticavam no princípio. Então, olha só o que Jesus está falando assim, essas obras que vocês estão praticando são boas, mas não são suficientes. Vocês precisam voltar a praticar as primeiras, que tinha a ver com o amor original. Queridos, agora, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: será que essas obras que eles estavam fazendo aqui eram ruins? Não. Você vê que o próprio Jesus fala que eram obras muito boas que eles estavam fazendo. Eram perseverantes, não gostavam dos falsos profetas, mas não era a obra que Jesus queria que eles fizessem. É isso que grande parte hoje das pessoas, pastora, estão errando, inclusive nas suas próprias casas, nos seus próprios lares, que não deixa de ser a sua igreja, né? Suas famílias. Porque muitas pessoas estão fazendo o que querem fazer, não o que Jesus diz que é para fazer. Nas próprias igrejas, irmãos. Às vezes, eu posso falar como pastor porque eu sou pastor. Uma coisa é eu fazer o que eu quero fazer e faço bem feito. A pergunta é, foi o que Jesus pediu para fazer? Uma coisa é você fazer na sua casa o que você quer fazer e faz bem feito. A pergunta correta é, mas Jesus pediu para você fazer isso? Agora, porque muitas vezes o que Jesus pediu para fazer, você não está fazendo. O que Jesus pediu para mim fazer na igreja, eu não estou fazendo. Daí Jesus fala para mim assim, olha, parabéns, eu vejo que vocês estão fazendo as obras bem feito, perseverado. Vocês não toleram algumas coisas, porém, veja onde vocês caíram, porque vocês deixaram de fazer, deixaram o primeiro amor, que é o quê? Algumas essências, alguns fundamentos, algumas coisas que vocês não poderiam ter deixado, que vocês praticaram lá no começo, quando você casou, quando você começou a igreja, aquele primeiro amor, aquelas coisas, e vocês têm que voltar lá, importantes e essenciais que vocês... Então, queridos, a igreja de Éfeso estava pecando nisso, então agora Jesus envia uma carta para eles, solicitando que eles tornem a essas obras, que verdadeiramente são obras que não podem deixar de existir na vida dessa igreja. Então, fica para nós esse aprendizado. Eu queria tirar essa lição, né, dessa carta aos Efésios, à igreja de Éfeso, para que a gente possa parar e pensar, puxa, será que eu tenho feito só aquilo que eu acho que tenho que fazer, né, aquilo que eu posso até sustentar e vender a minha imagem, dizendo, olha quantas obras eu tenho feito, né? Ou será que eu tenho feito a obra que Jesus mandou eu fazer, né? Jesus manda eu cuidar da minha família. Será que eu tenho cuidado da minha família? Ou será que eu tenho cuidado da família dos outros e deixado a minha família? Você consegue entender? Quanta coisa assim. Eu preciso cuidar da minha família e também cuidar da família dos outros, mas primeiro da minha família. Mais ou menos isso. Você conseguiu entender minha correlação? Tá? Então, gente, vamos fazer a obra completa, que é a vontade de Deus e depois
também, se puder, a nossa, mas primeiro a vontade de Deus. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. E aqui, queridos, sem entrar muito profundo, mas a gente poderia falar o que significa as obras dos nicolaítas, mas aqui nada mais é do que o seguinte: os nicolaítas, tá, eram pessoas de dentro da igreja, tá, que usavam, tá, a igreja e a palavra de Deus para benefício próprio. Obras dos nicolaítas, sabe? Eram pessoas que distorciam a palavra, tá, para benefício próprio. Tá? Então, assim, está dizendo para a igreja de Éfeso: vocês odeiam essas pessoas que usam da palavra de Deus para benefício próprio, para levar pessoas a se desviar da verdadeira fé. Nós vamos falar mais sobre isso, que ele vai retomar esse assunto aqui depois, um pouquinho à frente, tá? Ele diz, né? Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Okay. Ele continua: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. De novo, o remetente quem é? Jesus. As palavras daquele que, né, primeiro e último, ok? Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. A carta à igreja Esmirna é interessante porque observe que todas as cartas vai mencionar, né, o remetente, é ele, dando uma característica da visão que João teve. Quando João fala lá dos cabelos brancos, olhos como de fogo, né, pés como latão reluzente, assim por diante. E ele começa: conheço as suas aflições. Queridos, você vê Jesus falando dessas igrejas como alguém que só conhece quem anda dentro. Né? Assim como em Éfeso ele fala assim: eu conheço as suas obras, aqui ele fala assim: eu conheço as suas aflições. Só conhece quem caminha junto. Então ele está dizendo assim: olha, eu posso falar, porque eu caminho junto, eu caminho entre, né, entre as igrejas. Né? Então, e eu sei as suas aflições, eu sei a sua pobreza. Né? Ele fala assim: apesar da pobreza às vezes financeira, das dificuldades, das aflições, vocês são ricos. E por que Jesus observa que essa igreja de Esmirna é rica? Né? Ele fala assim: porque justamente pelo posicionamento dessa igreja, mediante a todo sofrimento, mediante a toda dificuldade, mas se mantendo firme. Tá? Daí fala assim: eu conheço a blasfêmia daqueles que se dizem ser judeus, né? que habitam aí nessa cidade, tá? Porém são sinagogas de Satanás. Por quê? São hipócritas, são pessoas de máscaras, são pessoas que até têm um discurso, mas não vivem, né, aquela verdade. Tá? Daí diz assim, o versos 10 fala assim: olha, vocês não tenham medo. Tá? Imagina Jesus dizendo isso para você: não tenha medo, meu filho, não tenha medo, minha filha, né, do que você está prestes a sofrer. Não é do que você está prestes a ser livre do sofrimento. Não, ele está dizendo assim: não tenha medo daquilo que você vai sofrer. Ele está dizendo: você vai sofrer. Queridos, entenda uma coisa. Algum dia, se alguém chegou para você assim: olha, com Jesus, fique tranquilo que você nunca vai sofrer, não é uma verdade. Tá? A verdade é que Deus nos livra de muitos sofrimentos, pastor. Claro. Mas também, com Cristo, permita que a gente passe muitos sofrimentos. Estar em Cristo não é absolutamente estar livre de sofrimentos, não. Da verdade que ele nos livra de muito, né, nos livra do mal, mas às vezes também ele permite que nós passemos por algumas situações. O porquê tem N poréns, N situações que podem justificar isso. Então aqui ele fala: olha, não tenham medo por aquilo que vocês vão passar e sofrer.
Daí fala, olha, o diabo lançará muitos de vocês na prisão para prová-los, tá? Fala que será por 10 dias, né? Seja fiel. Até ser livre, até ser vitorioso, Até a morte. até a morte. Olha só. Outra notícia que não é muito boa, né? E eu lhe darei a coroa da vida. Mas olha só, ele fala, por isso que você é rico. Então, olha o quanto... Por isso que ele termina dizendo, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Exatamente. Então, observe que aos olhos de Jesus, essa igreja é uma igreja vencedora. É uma igreja tremenda. Quantas vezes você viu pregar sobre essa igreja? Poucas vezes. Porque a ótica humana, essa igreja aqui é uma igreja perdedora. Uma igreja que morre. Que uma sofre. igreja que sofre. Uma igreja que vai... que sofre perseguição. Então, imagina, a ótica humana, Deus, Olívia, eu não quero ser essa igreja. Para Jesus, é vencedora. É uma igreja maravilhosa. É uma igreja perfeita. Observe que não tem pontuação negativa. Que pontuação negativa que ele faz aqui? Nenhuma. As duas anteriores, ele fala, eu tenho contra você alguma coisa. O que Jesus fala que ele tem contra essa igreja aqui? Nada. Nada. Ao contrário, né? Ela é rica. Mas você é rica. Você é maravilhosa. Porque você fica ali, ó, você combate o bom combate. Tá? E ainda ele fala, e por que você faz isso? Ainda eu vou ainda dizer para você, né, que você não tenha medo, fique firme, tamo junto, você não vai sofrer a segunda morte. Olha, você vai ter a coroa da vida, né? Coisas tremendas, queridos, né? Vamos lá. Daí ele diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei conhecido apenas por aquele que o recebe. Você veja que a estrutura da carta praticamente é a mesma para todas, o que muda é o conteúdo, a estrutura é a mesma. Novamente, né, ele se apresentando ao anjo da igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja, né, também, a partir do verso 13, eu sei onde vive, então esse eu sei é a ideia de quem está no meio, de quem participa dessa igreja, fala onde está o trono de Satanás, e aqui tem algumas características que você, estudando em materiais auxiliares, você entende. A igreja de Pérgamo era uma cidade, né, onde já chama Pérgamo, origina a palavra pergaminhos, né, uma cidade onde origina toda a parte assim de pergaminhos, né, muita culto, enfim, havia ali templos pagãos, havia muito culto a ídolos. Então aqui quando ele fala aqui onde está o trono de Satanás, porque era uma cidade muito idólatra, havia muita idolatria, tá? E por isso que aqui ele fala, né, ele fala lá que Antipas, né, minha fiel testemunha, foi morto, tá? Nessa cidade onde Satanás habita, porque havia, né, imagina as potestades, quantas coisas malignas havia ali. Daí o verso 14 fala assim, no entanto, tenho contra você algumas coisas, aqui não é alguma, aqui é algumas coisas. Então observe que essa igreja aqui tinha mais que uma, tá? Era algumas coisas. Tá? E aqui ele cita pelo menos 2. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, e aqui você tem que ir lá para Números e lembrar o que é o ensino de Balaão. Lembrando que Balaão era um profeta de Deus, mas que ele ensinava a Balaque, tá? A como, né, também, tá? A se levantar contra o povo de Deus, querido. Tá? Ele não podia amaldiçoar o povo de Deus, porque ele era um profeta de Deus. Lembra lá que Deus manda um anjo parar a mula, que, né, que Balaque estava pagando para Balaão ir lá e profetizar contra o povo de Israel. Mas daí o que Balaão ensina? Balaque, ele fala assim, vou ensinar você o seguinte, pega as mulheres, vocês têm mulher bonitas aí,
vai lá, faz ela seduzir os homens de Israel e fazer com que eles adorem os deuses dela. Irmãos, olha que malandragem, né? Ele ensina Balaque a pegar as mulheres, fazer elas se insinuarem para os homens, para se infiltrar junto aos homens, para levar eles a adorar outros deuses, trazendo idolatria, tá? E o que acontece hoje? Mais ou menos assim. Hoje, dentro da igreja, aqui nessa época aqui, né, na igreja de Pérgamo, era isso que acontecia. Eles pegavam aquilo que os membros da igreja, tá, precisavam, traziam doutrinas para dentro da igreja. Exemplo, como ganhar dinheiro. Quem que não quer ganhar dinheiro? Ah, tem um curso lá bom de ensina como ganhar dinheiro, de coaching. Tem uma época agora de coaching, daí todo mundo queria fazer coaching, né? Como ganhar dinheiro, como prosperar no casamento, como se a Bíblia não fosse suficiente para ensinar tudo isso. Não sou contra curso, irmãos, curso é uma bênção, tá? Saúde emocional, tudo isso é uma bênção. Cristo, são cursos abençoadíssimos, mas entenda uma coisa, não existe nada que a Bíblia não ensine primeiro. Esses cursos são complementares. Mas de repente a pessoa é o seguinte, tu não aprendeu nada com a Bíblia, vai fazer um curso, parece que daí salvou o mundo, né? A pessoa é interessante, a pessoa vai num curso de 3 dias, volta, ai meu Deus, minha vida foi salva, mudou minha vida, né? Você fica 20 anos na igreja ensinando e a pessoa nunca aprendeu nada, tá? É revoltante pra gente que é pastor, às vezes a gente se comendo, meu Deus, né? Parece que não adianta. Você fica 2, 3 anos caminhando com uma pessoa ensinando a Bíblia, não adianta, a pessoa vai ficar 3 dias num curso. Daí é mágico, né? Daí é mágico. Daí esses cursos daí a são gente mágicos. fica revoltado como pastor. É um desabafo, tá, irmão? Desculpa. É só um desabafo. Então, enfim. Mas, então, o que acontecia aqui? Tá? Eles iam, a doutrina de Balaão é essa. Ele vem, traz um assunto que precisa, tá? A pessoa quer ouvir aquilo. Meu Deus, é isso que eu preciso. Saber como ficar rico. Tá? Usa da própria Bíblia um texto fora do contexto, tá? Para desviar essa pessoa, para fazer a pessoa idolatrar daí o dinheiro, idolatrar, às vezes até, agora, não, porque vejo, estava com a família, agora eu idolatro a família, agora eu não vou mais para a igreja no domingo porque eu tenho que ficar com a família, porque eu não tinha tempo para ficar com a família. Isso. Eu trabalho a semana inteira e domingo é o único dia que eu tenho para ficar com a família, então agora eu não vou para a igreja porque eu tenho que ficar... Gente... Olha só que engano, isso é doutrina de Balaão. Daí em seguida fala de uma segunda, que é dos nicolaítas, que é aquela que nós falamos logo atrás, que são heresias que são colocadas dentro da igreja, pela própria igreja. E usa do quê? Usa da imaturidade dos crentes, exatamente, da imaturidade da própria igreja. E que inclusive essa igreja não ouve o seu pastor, não ouve o seu líder, não ouve o Espírito Santo, não ouve Jesus, porque são imaturas, são crianças e muitos rebeldes ainda, entende? Então, é isso que a igreja de Pérgamo, Jesus está falando, olha, eu tenho contra vocês isso, tá? De igual modo também, tem aqueles que se apegam a doutrina de Nicolaítas, 16, portanto arrependam-se, senão virei em breve até vocês e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Lembra que lá em cima ele se apresentou com uma espada de 2 gumes, tá? Quem tem ouvidos, ouve-se o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua esperança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim, darei autoridade sobre as nações.
Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, aqui, a igreja de Tiatira, então, nós temos algumas peculiaridades. Também a estrutura é a mesma. A partir do verso 19, né, Jesus também fala, né, ele se apresenta também ali, né, aquele como olhos de fogo, né, pés como latão reluzente ou bronze, né, reluzente. Conheço as suas obras, a mesma introdução. Isso. Tem a ver com quem caminha junto. Fala seu amor e fé. Exalta as qualidades dessa igreja, né? Perseverança. Sempre ele traz o reforço das qualidades, das coisas positivas. Quer dizer, ele vê tudo, tanto bom quanto ruim. Mas também, no entanto, tenho contra você isto. Pontua. Você tolera Ele é um Jezabel. líder maravilhoso. Porque ele não é aquele de pessoa que ele reclama e você não sabe do que. Ele pontua. Ele deixa claro. A gente jamais vai poder dizer que Jesus não mostra pra gente. Porque assim, eu duro quando a pessoa reclama, mas o que eu estou fazendo de errado? Não, ele mostra o que você está fazendo de errado. É aqui que ele fala assim, gente, o teu problema... Você tolera Jezabel. Você tolera Jezabel, tá? E tolera aqui, Jeza. O outro problema é Jeza. E aqui qual que é o problema de Tiatira, gente? Tá, Jezabel, então aqui a gente tem que tentar compreender. Lá naquela época, então eu quero tentar trazer para vocês assim, as abordagens que existem hoje. Existia, tá? A esposa do pastor de Tiatira, que era alguém extremamente, tá, atuante na igreja, e diz que ela manipulava, uma situação, e que tinha o mesmo espírito de Jezabel local, né, liderar a igreja, então, e só fazer o que ela queria. Então, esse é um ponto de vista, tá? Não estou dizendo que seja essa a verdade, mas é uma leitura que estudiosos nos trazem. Segunda leitura, que se refere à própria igreja, o estilo da própria igreja, uma igreja com característica de Jezabel, ou seja, desobediente a Deus. Uma igreja que fazia somente aquilo que queria fazer, não o que Deus queria que fizesse. Tá? Uma terceira leitura, uma igreja que talvez o que mais se aproxima dessa igreja hoje é aquela ideia assim, daquela graça abundante, ou seja, não, pode fazer de tudo, Jesus já morreu por todos, o sangue de Jesus já cobriu todos os pecados. Você pode prostituir, pode fumar, pode usar droga, porque Jesus já morreu. Sabe assim, aquela graça abundante que muitas igrejas hoje estão falando aí. Pode transar, pode fazer aquela liberalidade total hoje. Então, diz que existia já naquela época uma corrente. Só que como lá eles não chamavam de graça abundante. Então, mas assim, essa igreja de Jezabel, ou seja, não tem, por isso que fala, imoralidade sexual. Tipo, pode dormir com quem quiser, tá tudo liberado, come carne sacrificada aí, ou seja, não precisa orar por nada que come, sabe? Tipo assim, tá tudo dominado, sabe? Então assim, é uma outra corrente que existe, tá? Então ele fala assim, contra vocês eu tenho essas coisas, vocês perderam o temor, vocês perderam, tá? Tipo assim, tudo bem, vocês têm fé, mas vocês perderam o cuidado, vocês perderam o temor, né? Tipo assim, também não é bem assim, né? Por isso que eu falo, é o erro da graça abundante agora, que tá todo mundo achando que não, né? Não, gente, a gente precisa ter alguns cuidados, não é assim também. Nessa coisa, dei-lhe tempo, olha como ele é misericórdia, dei-lhe tempo, versos 21, para que se arrependesse de sua imoralidade, né? Falando com todo mundo pode errar, né, gente? Jesus sabe disso, mas ela não quer se arrepender. Tá? Por isso, vou-lhe fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento, né, aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os seus filhos, né, os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Olha só, mente e coração. Isso se refere a intenções, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras, com o que vocês estão fazendo, tá? Então, queridos, aos demais de Tiatira, né, vocês que não seguem a doutrina dela, observe que era uma doutrina, tinha virado uma doutrina, tá? E não aprenderam como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Digo, não porei outra carga sobre vocês. Queridos, então assim, que nós possamos ouvir, né, o que Jesus está
falando para esta igreja, porque o Espírito quer guiar a igreja, naquela época e hoje de igual forma. O Espírito de Deus quer, por isso que ele sempre fala, olha, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito continua falando à igreja hoje, tá? Deixa eu fazer uma pontuação aqui, gente. A gente há algum tempo estuda sobre o espírito de Jezabel. É algo muito forte que ataca muito as igrejas e às vezes sem perceber ataca muito a vida das pessoas. Então assim, você mulher, você cuide para não ser influenciado na sua vida pelo espírito de Jezabel. Sabe como é que ele influencia a vida das mulheres? Fazendo com que você tire a autoridade do seu esposo. Lembre que o seu esposo, ele é a sua autoridade, ele é o sacerdote da sua casa, ele é aquele que o Senhor colocou como cabeça e Deus é o cabeça dele. Se você tem algum problema com o seu esposo, tem alguma queixa a respeito dele, fale com aquele que é o cabeça dele, que é Cristo. Leve as suas queixas àquele que é o cabeça dele. Porque assim, a característica principal de Jezabel é querer a cabeça do sacerdote. Então ela contraria, ela se levanta contra o sacerdote, ela fala mal do sacerdote, ela quer manchar a imagem do sacerdote. Então assim, cuida, não fale mal do seu esposo para outras pessoas. Se você precisa falar alguma coisa, fale em secreto para o teu Deus, que é o cabeça do seu esposo. Cuide com isso. E aqui, ressaltaria aqui, ele diz aqui no último versículo, ele diz assim, veja o versículo que ele diz assim, então somente guarde o que tens. Ele fala ali. Ele diz tão somente, quer ver, ó? A você que não segue... Ó, tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Então, assim, queridos, esse é o tempo de apegar-se àquilo que você tem. Veja aquilo que você tem, Versos guarde 25. Isso, versos 25. Né? Por que isso... porque tá na outra folha, por isso que eu não ia achar. É verdade, por isso que eu não achei, né? Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que ele venha. Então, assim, veja aquilo que você tem, se apegue a isso, se firme nisso, porque, gente, tem vindo, as coisas estão vindo com muita rapidez. Todos os dias nós temos tido notícias de coisas que estão sobrevindo, né? Vindo sobre as igrejas, os grupos dos pastores têm colocado informações até que a gente não quer trazer ainda para a igreja. São coisas que nós estamos em oração e nós temos, assim, tá chegando. E a igreja precisa estar preparada. A igreja precisa estar preparada. De que maneira? Se apegue àquilo que você tem. Se você não tem, é hora de você buscar. É hora de você buscar para que você tenha algo a qual se pegar para se manter em pé. Né? Porque senão, como o pastor usa uma expressão assim, não adianta tentar se firmar em palanque solto, né? Embanhado. Gente, é muito importante, assim, é momento de todos nós estarmos protegidos. Exatamente. A vocês, irmãs, mulheres, vocês precisam estar protegidas. Por melhor ou pior que seja o seu cabeça, você precisa dessa proteção. O inimigo, ele quer que você fique sem essa proteção para depois é mais fácil aniquilar você, sabe? Então, assim, a hora que você estiver sem proteção, você vai pensar que agora você está livre do seu problema, aí ele vem e aniquila você de vez. É isso, na verdade, hoje você não está aniquilada de vez, porque ainda você tem essa proteção, bem ou mal. A hora que você estiver sem essa proteção, ele vem e te aniquila de vez. A gente não está mais vivendo tempos de brincadeira, hoje a gente está vivendo tempos de guerra. Tá? Nós estamos muito debaixo de uma guerra muito grande espiritual. Nós conversávamos ontem. É tempo de união, em unidade. Veja só, gente. Satanás sabe que está chegando o fim dele. Porque está escrito. Isso é real, isso é verdadeiro. Você acha que ele vai ficar quietinho, aguardando o fim dele? Ou ele vai tentar levar quantos puder? Ou ele vai tentar
espernear o quanto ele puder. Gente, ele está oriçado, ele está nervoso, porque sabe que este dia se aproxima. E assim, para nós, motivo de alegria, queridos, porque vai chegar o dia de nós se encontrarmos com esse que tem olhos de chamas, vestes brancas, né, roupas reluzentes. Nós vamos nos encontrar com o nosso tão amado. Esse para nós é um motivo de alegria, mas nós temos que proteger a nossa família, cuidar daqueles que são nossos, estar como noivas vigilantes. Vigilantes. Então, vigia, coloque os louvores na sua casa, se entendeu? Escute a palavra, né? Menos televisão, mais louvores, né? Menos preocupação, mais adoração, se entendeu? Muda algumas coisas, que você possa estar com o teu coração